Oi, pessoal. Você está pensando em adotar um outro gato? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer 5 coisas que você tem que avaliar muito bem antes de adotar outro gatinho. Meu nome é Samantha Brito, eu sou médica veterinária com especialização em medicina felina. E eu entendo, sei que muitas vezes a gente age por impulso e acaba levando um outro gatinho, passa naquela feira de adoção, não aguenta, não resiste àquelas carinhas lindas e acaba levando um outro gatinho para casa, sem pensar muito e avaliar algumas coisas que são importantes na tomada dessa decisão. A primeira coisa que é bem importante a gente pensar é no orçamento. A gente tem que entender que ter um animal, se responsabilizar por um novo animal, vai envolver gastos ao longo da vida desse animal, que pode durar em média uns 15 anos, às vezes em alguns casos até mais, né? Então, gastos que vão envolver, né, recursos para esse animal, e quando eu falo de recursos, eu estou falando de fontes, caixa de areia, a manutenção da areia, caminhas, tocas, arranhadores, brinquedos, né? E também gastos médicos, porque esse gato tem gastos aí que vão ser mensais, como vacinas, vermifugações, eventualmente uma consulta ou outra no veterinário. E também pensar nos gastos no final da vida desse paciente, né? Animais idosos normalmente requerem um acompanhamento médico veterinário mais próximo, muitos apresentam doenças crônicas que precisam de tratamento, então a gente tem que pensar nisso e ver se cabe dentro do nosso orçamento gastos para um novo indivíduo, né? A segunda coisa que é importante a gente considerar é se na nossa rotina diária a gente vai ter tempo para dedicar a esse animal, né? Tempo para fazer a manutenção da caixinha de areia, da alimentação, cuidados diários que são necessários, né? Mas também para brincar com esse animal, porque os gatos, as pessoas às vezes acham que não precisa muito interagir, que eles ficam no cantinho deles e tudo, mas muito pelo contrário, os gatos gostam muito de brincar e precisam brincar para manterem a mente deles saudável. O terceiro aspecto importante que vale a pena, a gente precisa avaliar, é se a gente tem um ambiente propício para colocar mais um gato. Se a gente tem espaço. As pessoas também acham que gato não precisa de pouco espaço, mas isso não é verdade. Eles demandam sim espaço. Gatos gostam de correr, de subir, de escalar. Então eles demandam um espaço adequado para eles. Então quando você coloca um outro gato dentro do ambiente, você precisa pensar se esse espaço que você tem é suficiente para mais um gato, né? Além de recursos, né? Caixa de areia, potinhos de comida, brinquedos, arranhadores, isso tudo tem que ser aumentado a quantidade. Então, a gente precisa pensar nisso. O quarto fator é que a gente precisa fazer uma adaptação. E essa adaptação do novo animal com os antigos moradores, ela precisa ser de uma forma lenta e estruturada. Existe uma maneira correta de fazer a adaptação e a introdução de um novo gato no ambiente. Quando isso é feito de uma forma apressada e não é feito da maneira certa, existe muito risco, um risco muito maior de futuramente esses animais apresentarem conflitos, brigas entre eles, que num primeiro momento pode até dar certo, mas isso, ao longo do tempo isso pode piorar. Por último, mas não menos importante, é paciência. A gente precisa ter muita paciência nesse período de adaptação, porque cada gato tem o seu tempo, tem um tempo de adaptação diferente. Então a gente precisa ter a paciência e respeitar o tempo individual de cada gato. Alguns se adaptam mais rápido, outros se adaptam de forma mais lenta. Então nós humanos, diante dessa compreensão, a gente precisa ter paciência e levar as coisas do tempo do gato. Então me conta aí, se você já tinha pensado nessas coisas e se você alguma vez já adotou um gato por impulso e o que resultou disso.